Olá pessoal, esse é o podcast Momento Teológico. Eu sou o professor Giovanni Pomuceno. Lembrando que nesse período quaresmal estamos refletindo sobre a campanha da Fraternidade 2025 e de um modo muito especial eu uso o material da CNBB sobre o tema desse ano da campanha da Fraternidade, por uma conversão integral e ecológica. E nós seguimos nessa semana a refletir o Evangelho que foi lido no terceiro domingo da Quaresma. E nós estamos na terceira semana da Quaresma. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho desta terceira semana, que foi lida no domingo, é tirado de Lucas 13, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Toca em dois pontos importantes para este tempo quaresmal: a necessidade da conversão e a paciência de Deus, recordando acontecimentos trágicos, as vítimas de Herodes e dos acidentados da Torre de Siloé. Jesus adverte a seus ouvintes que estas catástrofes aconteceram não porque suas vítimas eram mais pecadoras do que eles. Era um lembrete de que coisas piores podem lhes acontecer se não se converterem. Lucas 13, 3. Deus tem seu tempo. Se a conversão não acontecer, há mais uma chance. No entanto, no fim, a árvore infrutífera será cortada. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltamos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. E aqui o texto nos convida a ter três chaves de leitura a partir de três perguntas. Que pergunta Jesus faz para seus ouvintes? Qual é a advertência de Jesus para seus ouvintes? Como se manifesta a paciência de Deus nesta parábola? Então, vamos ouvir o que fala o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Neste momento vieram algumas pessoas que lhe comentaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. Tomando a palavra, ele diz: acreditais que por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependestes, perecerei todos do mesmo modo. Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos de modo semelhante. Contou ainda uma parábola. O homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar fruto nesta figueira e não encontro.
corta-a, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa leitura ela é muito significativa. E o nosso texto de orientação inicia a reflexão da seguinte forma: dentro da ideia de que a catástrofe, era castigo de Deus, os judeus perguntaram a Jesus: que mal fizeram as vítimas de Herodes e da torre de Siloé? Jesus responde que a questão não é saber que mal fizeram, a questão é que eles mesmos não deveriam se considerar isentos de castigo, por serem bons judeus. Se não se converterem, teriam a mesma sorte. Cada um de nós, diante de nosso comportamento com a criação, descobrimos que temos algo a endireitar quando nos colocamos diante do projeto criador de Deus. As catástrofes estão acontecendo cada vez mais fortes. Não são castigo de Deus, são lembretes de que, se não ficarmos ou se não fizermos uma conversão ecológica, pereceremos todos. Se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Lucas 13, 5. Neste ano, a campanha da fraternidade nos alerta para a realidade de um pecado pouco comentado, mas que está muito presente em nosso dia a dia. É o pecado ecológico, que consiste no desrespeito ao Criador e à sua obra, que é a casa comum, a terra. São ações ou omissões contra Deus, contra o próximo e contra o meio ambiente. Nesse tempo de Quaresma, em que nos preparamos para a Páscoa, por meio de uma boa confissão, é preciso alargar os nossos exames de consciência diante do nosso modo de agir com o nosso Criador e sua criação. João Paulo II, Papa, já dizia: é preciso estimular e apoiar a conversão ecológica, em que temos contribuído para melhor ou para acelerar as catástrofes climáticas. No universo, tudo está interligado. Nele vivemos e com todos. Somos um. Nesta quaresma, a conversão, somos chamados. Cuidemos todos desta casa, que é comum. A criação, submetida à escravidão e à corrupção, sofre e geme dores de parto e espera a manifestação transformadora pela conversão dos filhos de Deus. Quer ser libertada do seu uso egoísta e explorador. Assim a criação aguarda ansiosa pela nossa conversão integral e ecológica. Se o cuidado das pessoas e o cuidado dos ecossistemas são inseparáveis. A floresta não é um recurso para explorar, é um ou vários seres com os quais se relaciona. Que cesse os maus tratos e os extermínios da Mãe Terra. A Terra tem sangue e está sangrando. As multinacionais cortaram as veias da nossa Mãe Terra. De toda a terra, em nossas mãos, eis o cuidado. Nós somos todos responsáveis pela vida, enquanto aqui peregrinamos. Na esperança, a criação em nova Páscoa.
é renascida. Quero lembrá-las que eu faço um recorte do documento. O texto levaria mais de 1 hora de reflexão. Eu faço em apenas um pequeno momento para a gente pensar no dia de hoje, no significado dessa figueira que está no meio de uma vinha e que não dá fruto e que vai ser cortada. O vinhateiro pede cuidado. Vou cuidar dela. Se na próxima estação não der fruto, assim cortamos. Mas a oportunidade da conversão, de cuidarmos uns dos outros, de todo o processo ecológico. Que assim seja. Amém. Até o próximo podcast.